Anos atrás saiu um filme chamado um curta, A Ponte. Ele fala a história de um homem que ele controlava uma ponte suspensa. Uma ponte, aquelas que se abrem e fecham. E toda vez que abria e se fechava a ponte, sempre essa ponte se atravessava um trem. E esse, vamos supor, piloto de ponte, se eu posso dizer assim, esse maquinista, ele tinha que ficar sempre atento, sempre quando o trem estava perto, soava-se uma buzina, e se a ponte estava aberta, ele tinha obrigatoriamente de fechá-la rapidamente. Então ele apertava e fechava. Então a vida dele era essa, como era um rio e era um tráfego muito grande de navios passando, então ele sempre quando o navio se aproximava, ele abria a ponte, o navio passava, e então ele fechava a ponte e assim se seguia. Esse homem também tinha um filho, uma criança muito pequena, e sempre ficava brincando nesse período com ele, ia para o trabalho dele. E ele, como sendo uma criança, tipo pensa em Daniel mais ou menos, ele caminhava pelos trilhos, brincava e saía. Certa vez ele entrou numa determinada área, da parte do maquinário, e ele ficou preso. Então soou a buzina do trem e a máquina, então ele teria que baixar a ponte. Então ele foi, quando ele olhou da janela da sua vista, onde ele via todas as coisas, ele viu seu filho preso. E se ele baixasse a ponte, ele baixaria a ponte e mataria o filho. Então ele começou a se angustiar e começou a gritar para o filho: sai daí, não tem jeito. E o pior é porque o trem estava se aproximando e não tinha como ele descer, correr, tirar o filho, voltar para o lugar e apertar no botão para a ponte fechar. O ponto dele é que ele começa a desesperar, só que do outro lado, no trem, dentro do trem havia pessoas se vestindo com roupas de gala, bonita, cheirosa. Nesse mesmo trem havia drogados que verdadeiramente não queriam nada da vida, pegavam a seringa ou a heroína e colocavam no seu braço, na sua própria cabine. Havia pessoas que estavam se casando naquele trem. Havia ainda outras pessoas rindo ou só olhando a paisagem. Haviam pessoas que se beijaram na entrada desse trem e se afastaram porque a mulher foi viajar, o marido foi viajar, e então se separaram. Todo mundo está nesse trem, vários tipos de pessoas, boas e ruins, com todo tipo de sua sorte que suas vidas tiveram. Enquanto isso, o homem não sabe nada do que tem acontecendo no trem, mas ele sabe de uma coisa: o seu filho está lá dentro daquele lugar. E ele tem que tomar uma única decisão: apertar o botão e matar o seu filho, e deixar aquelas pessoas todas serem salvas, ou ele não apertar o botão e salvar o seu filho e todas aquelas pessoas morrerem, porque não tinha como fazer um outro tipo de escolha. O filme mostra exatamente isso. É um curta, eu acho que não dá nem, se não me engano, são 29 minutos. Procure isso na internet, é um filme muito bonito. A Ponte. E o que é que ele vai fazer? Ele olha desesperado e toca na ponte. E a ponte vai fechando, e à medida que ela vai fechando, ela vai esmagando o menino. Ele olha e não abaixa a cabeça e chora. E então o filme não passa mais isso. Só passa a ponte fechando e o trem indo embora, como se o abismo estivesse pronto para tragar todas aquelas pessoas. E não foi tragada, porque ela passou direto, aquele trem, como se fosse mais um dia normal. Mas no coração daquele homem, a estação próxima, ele está um homem chorando, pesaroso, porque ele está enterrando seu filho, entregou o seu filho por um monte de gente que ele nem conhece de fato. A Bíblia diz claramente nesse capítulo de número 10 que Jesus é o nosso bom pastor. E para que ele fosse o nosso bom pastor, a Bíblia declara que ele teria que entrar neste mundo. E ele entrou pela porta, ele não entrou sorrateiramente como a serpente entrou no jardim do Éden. Não tomou um corpo de uma serpente para falar ao homem, para que dissesse ao homem verdadeiramente que Deus mentiu e que vocês não vão morrer se pecarem, se comerem do fruto. Não, Jesus entrou pela porta, ele entrou sendo homem, como um homem, então ele começou a falar como um homem. Ele não usou um animal, ele não usou uma jumenta, ele não usou qualquer tipo de bicho. Ele se fez homem para falar aos seres humanos.
E a Bíblia declara que o Espírito abriu essa porta para que então ele pudesse falar, porque foi o Espírito que colocou ele no ventre de Maria. Concepção clara e única de um Deus vivo e um Deus verdadeiro que se encarna naquele ventre. Fato é que então Jesus ele começa a se aproximar e ele diz a si mesmo: eu agora sou o bom pastor. E como é que eu sou o bom pastor? Eu sou a porta pela qual o homem vai entrar, vai vir até Deus, vai vir porque eu sou o único caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai vir ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ele é o bom pastor porque ele é a porta, e todo aquele que entrasse por ele entraria e sairia, seria salvo. E não somente seria salvo, ele acharia pastagem, alimento para a sua alma, coisa que o homem não consegue encontrar nesta terra, porque são muitas as portas que nos oferecem, e a gente entra, e a gente sai, e a gente ainda continua faminto, nunca se satisfaz, porque as portas com quais a gente tem entrado, elas não são capazes de verdadeiramente saciar a nossa alma, pois Salomão disse que Deus colocou no coração do homem a eternidade, e o espaço que Deus colocou neste coração só pode ser preenchido por alguém que é eterno, e só Deus é eterno, e então Ele é capaz de nos satisfazer. Assim Jesus ele avança nessa história, e ele conta essa parábola dele ser a porta, de ele ser o pastor, mas as pessoas ainda não conseguem compreender. Então ele diz: eu sou claramente o bom pastor, eu sou a porta dessa salvação, e eu não somente sou a porta, eu vou dar a minha vida pelas ovelhas. Quando ele termina de dizer que ele vai dar a vida pelas ovelhas, as pessoas começam a não compreender de fato e dizer: a gente sempre soube que o Messias ia permanecer para sempre, seria o nosso líder, nosso estrategista, nosso grande guerreiro militar, e ele não morreria. Como? Ele vai dar a sua vida. E a Bíblia declara que certos homens, uma parte acredita, a outra parte não acredita em Jesus. E a parte que não acredita, ele diz assim mesmo: esse homem tem demônio, por que vocês ficam escutando ele? Os outros dizem assim mesmo, que estão acreditando: como um endemoniado pode abrir os olhos de um cego? Isso não são palavras de um endemoniado, é palavras de alguém que tem vida. E a Bíblia declara que há mais uma vez uma divisão entre os que creem e os que não creem. Só que existe um terceiro grupo que João vai relatar nesse capítulo. Passado isso, ele está na festa dos tabernáculos. 2 meses se passaram desde esse encontro. Há uma nova festa em Jerusalém, a festa da dedicação. Essa festa da dedicação, ou a festa das luzes, é a festa de Hanukkah, uma festa em que verdadeiramente as pessoas celebravam a nova dedicação do templo, ou seja, na verdade não era bem a dedicação do templo, mas o altar que havia sido profanado pelo imperador Antíoco Epifânio, um imperador, vamos dizer assim, grego, que ele resolveu oferecer um porco no altar de Deus. E os judeus macabeus nesse período, eles se levantam para libertar o povo de Israel, para libertar desse jugo, e eles libertam e purificam o altar, e então eles dedicam ao Senhor essa festa. E assim eles estão renomando, ou melhor dizendo, eles estão rememorando tudo aquilo que os judeus macabeus fizeram, porque na perspectiva deles, vai haver novamente um novo macabeu, que se levantará e nos libertará do jugo dos romanos. E por isso, nós esperamos esse Messias, bravo, guerreiro, libertador. Nesse terceiro grupo de pessoas, é um grupo de pessoas que estão indecisas. 2 meses se passaram desde o primeiro encontro de Jesus, agora no tabernáculo, a festa do tabernáculo. Agora é a festa da dedicação, em que o povo se dedicava novamente para Deus. Uma nova construção de um altar para dedicação ao Senhor. E o texto nos diz que era inverno. João é interessante porque João ele vai escrever o seu evangelho e vai pontuar tempos, festas, horas, e vai pontuar também a questão do tempo. Ele diz claramente: era inverno, chegou a festa da dedicação e era inverno. 2 meses depois, sabe, essa festa da dedicação é mais ou menos nesse período agora, 25 do mês de Quisleu. Esse mês de Quisleu é aproximadamente um mês de dezembro, meados de dezembro, ou seja, no período do Natal exatamente. Era a festa das luzes. E aqui o interessante é porque era inverno. E esse inverno, quando
quando João está relatando, é porque o inverno é um período sombrio, irmãos. O inverno é um período que traz as pessoas cada vez mais para uma tristeza, para uma, vamos supor assim, depressão. Não é um tempo de alegria, um tempo de festa, é um tempo de escuridão, onde o sol não aparece. A maioria das vezes o tempo é praticamente nublado, e quando não se aparece o sol, é como se não houvesse vida. Era isso que Cristo está começando a mostrar para nós, que o tempo da sua partida está chegando. Estamos em dezembro, vamos supor assim dizer, naquele período, estava em dezembro, daqui a 3 meses Jesus seria o Cordeiro da Páscoa, seria e ofereceria a sua vida em sacrifício vivo, ele morreria dentro de 3 meses, mas esse homem que vai morrer dentro de 3 meses, a Bíblia diz que ele vai na festa da dedicação, e sabe o que ele está fazendo? Jesus está passeando no templo, no pórtico de Salomão. 2 meses atrás, judeus estavam prontos para apedrejá-lo, para matá-lo. E agora Jesus está sem seus discípulos, vamos por assim dizer, sem os seus guarda-costas. Ele está livre, ele está sozinho, ele não tem medo, ele não tem nada, ele só vai passear no meio do templo, ele vai caminhando no meio do templo, e as pessoas, os judeus percebem isso, que ele está sozinho, e eles percebem, essa é a nossa hora. Jesus não está ensinando, Jesus não está falando nada, Jesus só está apenas caminhando e passeando no templo. E os judeus, então, eles cercam Cristo, e eles trazem uma dúvida crucial no seu coração. Eles olham para o mestre e dizem assim mesmo: até quando tu vais colocar a nossa alma em suspense? Até quando tu não vais dizer abertamente para nós que tu és o Cristo? Tu vai deixar a gente pensando que tu és ou que tu não és, tu vai deixar essa dúvida marcante no nosso coração, essa angústia na nossa alma, porque a gente espera com todo o nosso coração que o Messias apareça, e tu é o que mais próximo se aproxima. Tu é aquele que pode ser aquele que nós estamos esperando. Tu vais deixar o nosso coração em suspense? E aqui, existem 2 coisas nessa pergunta que para nós podem ser e soar no coração de nossas vidas nessa noite. Você tem dúvida a respeito do Cristo que salva a vida tua? Se Ele realmente é aquele que as Escrituras dizem que Ele é o Salvador do mundo? Ou se Ele é apenas uma invenção dos homens? Ou que se tudo que se relata a respeito das Escrituras Sagradas é apenas mais uma história, como a história do Papai Noel, um pouquinho mais melhorada, porque existia esse homem, isso a gente não duvida, mas dali ele ser o Filho de Deus, daí ele morrer por um pecado, ou pelos pecados dos homens, daí é um salto a mais, ou ainda pior ainda, ele ser o próprio Deus encarnado, é uma coisa mais absurda ainda. Porque nessa noite talvez nós estejamos aqui entre nós, pessoas que realmente ainda não têm certeza de que Jesus é o Filho de Deus. E por eles não terem certeza, eles não podem tomar uma decisão de dedicar as suas vidas para Cristo. E dedicar ela de maneira 100%. Como alguém que dedica a sua vida para a sua esposa se dedica para o seu marido, quando eles estão no altar e dizem: te amarei até o final da minha vida, e a ela responde: eu também te amarei para o resto da minha vida, e viveremos juntos até o final da vida, pelo menos até ali, naquele ponto. Esse é o desejo do coração daqueles 2 homens, ou melhor dizendo, daquelas 2 pessoas. Dali em diante talvez você considere: mas teve gente que se separou, disse essas promessas e foi embora, cada um para os seus lados, teve confusões. Não importa. O ponto não é esse, o ponto é que naquele dia, naquele lugar, eles tomaram uma decisão e disseram assim mesmo: eu vou contigo até o final da minha vida. E por causa dessa decisão, a outra pessoa também disse: eu vou contigo até o final da minha vida, eu serei fiel para ti o resto da minha vida. Porque se naquela hora em que o pastor, ou o padre, ou qualquer sacerdote diz assim mesmo: qual é os teus votos? Eu só vou contigo até hoje, daqui amanhã, não sei, a gente que sabe, com certeza essa pessoa não casaria.
Mas porque ela confiou naquele voto, e essa também confiou nos votos que já tinham feito antes, uns para os outros como juras, eles aceitaram entrar num matrimônio e num casamento. Eles resolveram dedicar a sua vida para o seu parceiro, para a sua parceira. E assim deveria ser para o resto de suas vidas, se eles fossem fiéis às palavras que tiveram tomando neste altar ou em qualquer outro lugar na presença de Deus. Se eles fossem. Mas o meu ponto aqui é que quando a gente ama alguém, a gente dedica a nossa vida para esse alguém. E é isso que Cristo é, essa festa de dedicação, é um renovo de uma dedicação a Deus. E agora o Cristo está passeando e está esperando que alguém se dedique a Ele, que alguém o siga, que alguém creia que Ele é. Por que Ele está passeando? Porque existia pessoas que ainda não acreditavam, tinham dúvidas a respeito do Cristo, porque eles tinham ao mesmo tempo um desejo hipócrita. Por que hipócrita? Porque eles queriam, de fato, de verdade, ter o Messias, ter o Filho de Deus, mas que esse Filho de Deus, esse Messias, fosse segundo os pensamentos dele. Se você perguntar para qualquer pessoa nessa face dessa terra, dificilmente você vai encontrar alguém que seja ateu. Dificilmente. Você pode contar nos dedos as pessoas que são ateus. De tamanha gama de mais de 8 bilhões de pessoas nesse mundo, pouquíssimas pessoas, é ínfimo. Então, talvez tu nem tenha encontrado um ateu na tua vida, mas pouco importa isso. O que importa é exatamente isso. Nós temos uma crença inerente em nós, em uma divindade. Só que aqui existe um ponto importante para nós entendermos. Essa crença nessa divindade, seja ela qual for, inventada ou não pelos homens, não importa. O importante é que há uma crença. E nessa crença, a gente se dedica. E quando nós não dedicamos a nossa crença a um ser específico, a gente é chamado de ateu. Só que aqui existe um ponto interessante para nós, é que a maioria das pessoas acreditam em Deus. Dificilmente não vai acreditar. Só que o ponto é, não é o Deus que a gente quer saber. Esse Deus, Ele segue as tuas regras? Ou Ele é o soberano? Porque é isso que você está se dizendo aqui. É isso que Cristo está mostrando para nós. Que um povo tinha desejo de ter Deus, mas que seja o Deus conforme o meu desejo, conforme eu quero, conforme as minhas regras e os meus desejos, os meus anseios. Se Ele não for segundo os meus anseios, eu rejeito esse Deus, ainda que Ele seja verdadeiro, não importa o que Ele diga, nem importa o que Ele fala. Se Ele não caminha conforme a minha cartilha, Ele não serve para a minha vida, e eu não vou dedicar a minha vida a esse Deus, porque não é esse Deus que eu quero acreditar. Eu quero acreditar no Deus que segue a minha cartilha, as minhas regras. E por isso que verdadeiramente esses judeus, eles então estão entrando em uma grande armadilha na sua alma. Eles anseiam por conhecer a Deus, eles anseiam por ter a verdade, mas essa verdade tem que bater com a verdade que eles já criaram. Se essa verdade não bater, ele vai rejeitar, não importa quão verdadeiro seja isso. Ele vai rejeitar porque eu criei uma realidade, eu criei uma verdade, e esse Deus que está se apresentando, ele tem que se encaixar nela. Porque se ele não se encaixar, eu não o quero. Desse modo, se dirigem a Jesus com a sua dor, uma dor profunda na sua alma, como se tivesse um ferro ferindo, porque eles querem acreditar em Jesus, mas querem acreditar do jeito deles. Então é como se eles gritassem: até quando tu nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, dize-o agora, claramente, sem dúvida, sem rodeios, nos diz agora, porque não tem ninguém, tu estás passeando. É inverno, irmão, a escuridão está cada vez maior, a dureza do coração está cada vez maior, a certeza de alegria não existe mais.
Não dá mais para olhar para Jesus e olhar para Ele, ver suas obras, ver suas palavras e ainda se sentir bem enquanto nós não acreditarmos. A tristeza, a dor e a treva está entrando no nosso coração e está ficando tudo nublado. Assim, como os homens não conseguem se dedicar a Cristo, Cristo ele vai voltar a falar com esses homens. A Bíblia diz que cercaram Jesus. Não tinham seus discípulos. Talvez tivesse João aqui, que sempre João estava perto de Jesus. Mas aquela multidão de discípulos, todos os apóstolos, estava passeando. É uma coisa meio louca da gente perceber que 2 meses atrás estavam prontos para matar Cristo. Desde a sua primeira aparição em Jerusalém, estavam prontos para matá-lo. E isso só foi aumentando a cada vez que Jesus entrava em Jerusalém. De maneira que o autor do Evangelho de João, ele diz, ele já não podia mais entrar, ele tinha que entrar escondido. Capítulo de número 9, será que ele vai vir para a festa dos tabernáculos? A Bíblia diz que ele vai. Capítulo de número 7, e ele entra, mas entra escondidos. E quando aparece, já aparece ensinando no início da manhã, madrugada, 5 horas mais ou menos da manhã, e Jesus já está no templo, ensinando as pessoas. Quando a gente percebe, ele já está aqui e está ensinando abertamente. Ele sai dali, da festa dos tabernáculos, passam-se 2 meses, ele volta e está passeando no templo. As pessoas o cercam para desferir essa pergunta, uma pergunta hipócrita, porque eles não querem acreditar na verdade que está diante dos seus olhos. Mas Jesus, ele não sente medo, ele não está acuado, ele está muito certo daquilo que ele está fazendo e do que ele está andando, de maneira que ele chama os discípulos, ou melhor dizendo, chama eles e diz assim mesmo: eu já disse para vocês, e vocês não acreditam. Vocês me perguntam se eu sou o Cristo, e para me dizer francamente, eu já disse isso para vocês, mas vocês não acreditam. E sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês não são minhas ovelhas. Porque se vocês fossem minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz e me seguiriam. Se vocês não acreditam em mim e nas minhas palavras, crede nas minhas obras que eu faço, elas testificam que o Pai está em mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Mas porque vocês não são minhas ovelhas, vocês não me seguem, vocês não creem em mim e vocês não são guardados por mim. A Bíblia diz claramente que os judeus ficaram revoltados com essa palavra, porque Jesus ele acrescenta um pouquinho mais: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E ele termina dizendo: eu e o Pai somos um. O que Cristo está dizendo agora? Ele está aumentando a dimensão de que não somente ele fazia as coisas que o Pai mandava ele fazer, porque ele via o Pai fazer. Ele não somente falava as coisas que o Pai lhe ensinava, porque ele ouvia Deus o que era para ser ensinado. Agora ele diz não somente isso, que o Pai estava nele, que ele e o Pai eram um. O que Cristo estava dizendo era que o Messias é o próprio Deus encarnado. E sabe o que eles ouvem? E ao ouvirem isso e reconhecerem isso, a Bíblia declara que eles não aceitam isso. E sabe o que eles fazem? Pegam em pedras para mais uma vez atirar sobre Jesus. E quando eles pegam em pedras e vão atirar em Jesus e começam a tentar apedrejá-lo, Jesus ele traz uma palavra para eles de maneira simples, mas extremamente irônica, provando que eles de fato não eram suas ovelhas. E ele diz claramente para eles, para que eles pudessem caminhar e entender quão diferente está a forma como eles pensam a respeito do Messias. Como a capacidade deles haviam sido totalmente escurecida, estavam em trevas, a ponto de não acreditar no que Jesus está dizendo. Então ele diz assim mesmo:
claramente Jesus disse: vocês estão me apedrejando, por que obra boa que eu fiz, vocês estão me apedrejando? De todas as obras boas que eu fiz, qual delas você vai me apedrejar? E com aquela palavra, os judeus, como se dissesse, parassem e dissessem assim mesmo: a gente não te apedreja por nenhuma obra boa. Todas as obras, ou seja, que ele estava dizendo, todas as obras que tu fizeste são realmente extremamente boas. A última, então, a cura de um cego de nascença, é formidável. Realmente é Deus que faz essas obras. Mas então nós não estamos te apedrejando por essas obras. Estamos te apedrejando por as palavras que tu dizes. Porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. E a Bíblia diz claramente que Cristo ele vai mostrar a incoerência deles, dizendo claramente: se não são as obras, e as obras testificam que eu sou filho de Deus, que eu sou realmente vindo do Pai, que eu sou o Deus encarnado, se vocês estão pedindo um sinal para que eu mostrasse e reivindicasse que verdadeiramente as palavras que eu estou dizendo, elas são verdadeiras e são fiéis, e que eu sou aquilo que realmente eu digo ser, o enviado de Deus, as obras testificam isso, e vocês mesmos estão dizendo que essas obras são boas. Elas testificam e validam todas as minhas palavras. Mas agora vocês estão dizendo que eu quero ser Deus. Então ele usa as palavras de Moisés, ou melhor dizendo, do Salmo de número 82, verso de número 6, claramente dizendo para as pessoas que se ele não fizesse as obras do Pai, não precisavam acreditar. Mas como ele faz e não crede, crede apenas nas obras, para que possais saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Se não é desse jeito, ele então cita o Salmo 82, verso 6, que diz: eu disse, Deus falando no livro de Salmos, sois deuses, sois todos filhos do Deus Altíssimo. E a interpretação de Jesus para essa passagem é clara, e ele diz assim mesmo: na vossa lei está escrito, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus foi dirigida aos homens mortais, e ele disse, esses homens mortais são filhos de Deus, porque o Pai está falando para eles, não está falando para animal, mas está falando para eles, esses são os filhos de Deus. E então Jesus diz assim mesmo, e a Escritura não pode falhar: então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, tu dizes blasfema, porque eu digo, eu declarei, sou filho de Deus. A Bíblia diz que Deus foi santificado, ou melhor dizendo, Cristo foi santificado e foi enviado a este mundo. Esse Cristo, a Bíblia diz que é o Verbo, a palavra de Deus, ela foi enviada, e essa própria palavra é o próprio Filho de Deus, de maneira que agora, de forma irônica, Jesus declara o veredito sobre a incoerência dos judeus, por palavras e por obras, de forma que eles se tornam indesculpáveis e a sua incredulidade é singular. Mas existe uma pergunta que a gente tem que fazer. Quanto a mim, quanto a você? Como você pensa que irá se desculpar diante de Deus? Por não crer em Jesus? Por não se dedicar a Ele agora, nesse tempo, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento? Você acha que então você não é uma das ovelhas do Senhor? Porque o texto é claro, quem não é ovelha do Senhor, não crê nele. Se a gente pensar que nós não somos ovelhas do Senhor, a pergunta é, por que você faz aqui me escutando? O que te faz sair da tua casa ou de qualquer outro lugar e sentar nessa casa para ouvir a própria palavra de Deus? Se nós não pensarmos, se nós não somos as ovelhas do Senhor. Então, essa pergunta tem que ser respondida com uma certeza para nós. Quando você sair daqui, você tem que saber exatamente
que você não vai ser mais uma terceira pessoa em que não tem certeza de que se é ou se não é Jesus. Você tem que sair daqui certo do teu coração de que Ele é ou de que Ele não é. Porque não há uma terceira opção. Não há como a gente permanecer no muro, ficar quieto, olhando. Ou você vai acreditar e vai se dedicar a Ele, e a sua vida será transformada por Ele. Ou você ficará à margem em um dia desse qualquer. Você vai se levantar e vai apedrejar todos aqueles que um dia declararam a sua fé para Cristo. E a gente faz isso de muitas formas, amados. Quando a gente rejeita Deus, quando a gente rejeita Deus, a gente rejeita as autoridades. A gente pode ser mal para com nossos pais, pode ser mal para com o nosso esposo, com a nossa esposa, pode ser mal para com o nosso filho. Tudo isso é uma rejeição, e uma rejeição clara e deliberada de não seguir o Cristo, de andar em trevas e viver a nossa vida do jeito que a gente quiser. Mas uma coisa diferente, nós, desses judeus que estão aqui e que estiveram com Jesus naquele passado, quando Cristo falou que Ele daria a sua vida por eles, pelas suas ovelhas, melhor dizendo, os judeus não acreditaram. E também eles podiam pensar, esse homem deve estar mentindo, dar uma de herói para cima da gente. Será que ele tem peito para realmente aguentar uma cruz ou entregar a sua vida? A Bíblia diz que nós somos resultados de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi à cruz, Ele entregou sua vida e tomou ela de volta. A diferença daqueles judeus para nós é que hoje a gente sabe que Ele cumpriu com a sua palavra, Ele entregou a sua vida. E que se eles tinham dúvida a respeito de se Cristo ia realmente entregar a sua vida, entregar realmente, abrir mão de sua vida e permitir que a morte o ceifasse, nós não temos mais essa dúvida. E se nós não temos mais essa dúvida, a Bíblia diz claramente que ao final dessa situação, Jesus ele se retirou do meio deles. Embora eles quisessem maltratar, embora eles quisessem apedrejar, embora eles quisessem matar, a Bíblia declara no verso 39, nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. E aqui é interessante porque agora no verso de número 40 ele diz novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio e ali permaneceu. Porque Cristo ele volta para o lugar onde a primeira vez ele vai se manifestar, onde João Batista vai encontrar com ele e ele diz, tu vens a mim, sou eu que devo ir até você e tu me batizar, porque tu é o batizador com o Espírito Santo. Ele disse, não, convém primeiro que eu seja batizado e que toda a justiça de Deus se cumpra, para que eu me torne realmente semelhante aos homens, um pecador. E ele batizou, e quando ele batizou, essa é a primeira palavra que se traz a respeito de Cristo sobre o Filho de Deus. João Batista, ao vê-lo, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele vê no segundo dia, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, sigam-o. E a Bíblia declara que muitos dos discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. Mas também no seu dia, aquele primeiro dia em que João Batista o encontra, a Bíblia declara que quando Jesus é batizado, uma voz do céu é dito, este é meu filho amado, em que minha alma tem muito prazer nele. E ele viu o Espírito descer. Amados, estamos entrando nos 3 meses para a sua morte. Ele volta ao lugar onde ele iniciou o processo. E naquele lugar, ele lembra novamente todas as coisas que Deus prometeu para ele. Todas as coisas que trouxe grande graça e vitória para a vida dele. A palavra do Pai, esse é meu filho amado em que minha alma me compraz. Esse é aquele em que os primeiros discípulos estão com ele desde o seu início. Isso leva um tempo de refrigério para o coração do Cristo, porque ele é homem. Porque as lutas estão cada vez piores. A rejeição é muito ruim. Ele sente isso na sua alma.
E como aquele pai que está lá e viu o seu filho sendo esmagado pela ponte, como eu contei no filme, ele olha e ele sabe que aquelas famílias que estão lá naquele trem, elas não teriam chance nenhuma de sobreviver, todas iriam morrer e cair no abismo. Só porque ele resolveu matar o seu próprio filho para criar uma ponte, para que o homem voltasse para ele. Esse Cristo é a nossa ponte, esse Cristo é a nossa porta. Se você não encontrar, e não terá outra porta, amados. Deus não é Silvio Santos para ter porta de esperança, em que você vai abrindo uma, abrindo outra, para ver se tem o que você quer. Não tem, Ele sabe o que você quer, e o que você precisa é de salvação, é perdão dos teus pecados, porque se tu não for perdoado, acabou a tua vida. Não importa quanto dinheiro tu consiga, não importa quantos homens digam na tua vida, como esse homem é inteligente, como essa mulher é brilhante, não importa, enquanto nós tivermos pecados, amados, o reino dos céus está fechado para nós. O Cristo volta porque Ele sente a dor da rejeição. Não porque Ele quer ser aceito. Não que o seu ego precisa ser inflado e dizendo, oh, que bom, esse Cristo faz tantas obras maravilhosas, perdoa todo mundo, oh, que maravilha. Deus não quer isso. Ele sabe que a rejeição nossa é para o nosso próprio mal. Ele preferiu ser rejeitado para salvar a minha vida e a tua vida. É disso que fala o Evangelho. Ele volta para o lugar onde o Pai iniciou sua jornada. Ele vai renovar as forças e vai partir para Jerusalém. E o texto termina dizendo claramente, ali ele permaneceu. Ele permaneceu renovando suas forças. Ele permaneceu com um propósito firme. Vou voltar para Jerusalém e vai ser a minha última vez. Naquele lugar, a Bíblia diz claramente no verso 41 e 42, e iam muitos ter com ele, e diziam, realmente João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste homem era verdade. No verso 42 diz, e muitos ali creram nele. Muitos de Jerusalém que tinham suas dúvidas voltaram até onde o local onde Jesus iniciou, onde ouviram João Batista. E eles ligaram uma coisa com a outra e disseram, realmente, ele é o Cristo. E muitos ali creram nele. Nessa noite, eu espero que Deus possa abrir o teu coração e fazer com que você creia, para que tu entres na porta que Deus preparou para a tua vida. Porque se tu não entrar por essa porta, tu vai entrar por outra. E a porta por qual tu vai entrar é uma porta muito larga. E o caminho é extremamente espaçoso, de maneira que você entra folgado, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de coisa que possa te impedir de entrar. Mas será teu fim. Embora a porta que Cristo nos abra seja apertada, e o caminho que Ele nos coloca para andar nele seja estreito, Ele diz que tu entra, sai, e encontra pastagem, encontra alimento para a tua alma, encontra a vida abundante, a vida eterna. Que Deus em Cristo possa abrir nossos corações para crermos nas suas obras e nas suas palavras. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.